No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está no livro de Zacarias, capítulo 3, verso de 1 a 7. Vamos para o texto. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e te darei lugar entre os que estão aqui. Até aqui, e mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos precisar desse texto ainda. Zacarias, capítulo 3, verso de 1 a 7. Queridos irmãos, este texto vai nos ensinar algumas coisas. Mas antes é necessário a gente contextualizar em que época, qual era a situação que as pessoas estavam vivendo na época que Zacarias foi usado por Deus para trazer esta mensagem. O ano era por volta de 520 a.C. E esta profecia vinha de encontro com uma realidade que eles estavam vivendo. Esta profecia fala de que uma restauração é necessária naquele momento, pois o povo estava totalmente em trevas. O povo estava fazendo a obra de maneira errada. O povo estava confuso. O povo estava caminhando por caminhos errados, fazendo a obra do Senhor de maneira errada. Zorobabel, então, leva 4.000 sacerdotes. E estes estavam desanimados. Estes sacerdotes ficavam desanimados, estavam nos campos de lavouras. Ninguém mais se preocupava em adorar o Senhor. Nesse tempo, que era um tempo de uma enorme angústia, a ausência da palavra de Deus significava o caos. Significava que aquele povo, aquela geração, aquelas pessoas estavam numa escuridão tremenda. Não havia profetas. O povo tinha misturado a fé em Deus com o paganismo, estava paganizado.
O povo esquecera as ordenanças de Deus e começaram a aceitar as impurezas do paganismo. Então as famílias eram famílias de casamentos mistos. Eram pessoas que deixaram as normas do Senhor e se entregaram às suas próprias vontades. Era normal os divórcios. Como nos nossos dias é normal o divórcio, é normal o casamento misto, é normal nos nossos dias uma promiscuidade, é normal nos nossos dias todo e qualquer tipo de imoralidade, impurezas. Assim também estavam aquelas pessoas. Quando passa essa geração, então, vem Neemias, depois vem Malaquias, mas o povo continua distante. Em Malaquias, já no capítulo 1, 100 anos depois desta profecia de Zacarias, você ainda encontra o povo na mesma situação. O texto bíblico retrata que após Zacarias vem outros profetas, vem outros homens de Deus para alertar o povo, porque o povo continua na mesma situação. Então era um tempo de trevas intensas. Voltando a esses 100 anos atrás, é o contexto da passagem que nós lemos. E Deus fala que quer restaurar o povo. Nós encontramos Deus falando através dos profetas que quer restaurar o povo. E nós encontramos nesse texto o sumo sacerdote, Josué. Este não é o Josué que estava junto com Moisés. Este Josué aqui é o sumo sacerdote. E o texto está dizendo que eles estavam com roupas totalmente sujas. Ele estava imundo. Nós conseguimos também extrair desse texto Satanás. Satanás estava do lado direito do sacerdote. E nós encontramos também nesse texto um anjo, que teologicamente significa Jesus Cristo. Então, o contexto é o que nós lemos. E a profecia, ela traz para nós alguns personagens que no decorrer dessa mensagem realmente vai nos ensinar muita coisa. Deus está prestes a restaurar. Deus tem o desejo de restaurar aquele vale. Deus tem o desejo de restaurar aquelas pessoas, aquela geração. Mas nós descrevemos aqui um sacerdote que tem uma função muito especial na casa do Senhor. Mas ele está com vestes sujas. E Deus quer limpar. Assim como nós, meus irmãos. Como é que está a nossa roupa espiritual? Como é que está a nossa vida espiritual? E aqui o texto fala de roupas, mas são as nossas vestimentas espirituais. Porque se elas estiverem sujas, fedorentas, apodrecidas, Deus quer limpar. Veja no versículo 3. Diz o texto: Josué vestido de vestes sujas. Vestes sujas. O sacerdote estava no altar. O sacerdote estava atuando. O sacerdote tinha um ministério dado por Deus. Mas ele estava com vestes sujas. E estas vestes, meus irmãos, elas representam o coração. Deus não quer o trabalho do sacerdote. Deus também não quer o seu trabalho, nem o meu. Deus quer um coração limpo. Deus quer um coração quebrantado. Não é o ativismo que Deus procura em nós. Deus procura em nós vestes limpas. Deus procura em nós corações quebrantados, transformados.
Tomemos cuidado, meus irmãos, de não estarmos trabalhando com Deus, trabalhando para Deus, trabalhando na igreja de Deus, porém, com o coração longe de Deus. Porém, estamos trabalhando como se fosse uma profissão. Cumprimos o nosso trabalho na igreja ou cumprimos o nosso trabalho para com Deus. Mas o nosso coração não está em Deus. O nosso coração, muitas das vezes, está longe do Senhor. Tomemos cuidado com isso, porque nós enganamos pessoas. Nós enganamos pai, mãe, filhos, cônjuge. Nós enganamos pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Deus quer corações transformados. Deus quer corações limpos. Tomemos cuidado, meus irmãos. Se nascemos em Cristo, então nós também somos sacerdotes, sacerdotes da nossa casa, principalmente. Como é que está a nossa vestimenta? Como é que está o nosso coração? Veja o que diz em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo. Veja que o sacerdote Josué está com as suas vestimentas sujas. Veja como é que estão as suas vestimentas espirituais, meu querido. Porque aqui tem uma ordem de Deus. Precisamos estar restaurados, precisamos estar com as vestes limpas, precisamos limpar as nossas vestes. Já, correndo para o versículo 5, diz o texto, e disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. A mitra, meus irmãos, significa santidade. A mitra limpa significa santidade. Sabe, querido, o sumo sacerdote ficava na porta do templo. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Ele representava cada um de nós. Ele era aquele que fazia os sacrifícios. Ele era aquele que tinha acesso no Santo dos Santos. Mas como estava esse sacerdote? Com vestes sujas. Com a mitra suja, ou seja, com o coração pecaminoso, sem santidade. Como está a nossa mitra, meu querido? Como está a mitra que vai sobre a nossa cabeça? Quantas vezes nós estamos sem a santidade que Deus quer? Sem santidade em casa, sem santidade no trabalho, sem santidade na escola, sem santidade na amizade, apesar de estarmos na igreja. Mas nossas amizades são impuras. Nossas conversas são impuras. Nossos bate-papos no WhatsApp e outros meios da internet são impuros. Mas estamos na igreja, estamos até pregando, estamos até cantando, estamos até trabalhando nas equipes, nos departamentos de igreja. Mas o nosso coração está impuro. Mas a nossa santidade, ela está comprometida. Como está a nossa mitra? A vida de santidade. Falta-nos pureza. Tem faltado consagração. Quantas vezes se vive cheio de imoralidade? E ficam sem vida, ficam sem autoridade, ficam sem nada, ficam vazios. Assim estamos. Muitas das vezes estamos assim. Gerações inteiras dentro de igreja vazia. Pessoas vazias, pessoas que não têm uma conversa pura, pessoas que não têm uma conversa madura. Jovens que muitas das vezes não conseguem sair da adolescência, pais e mães que muitas das vezes não conseguem sair da adolescência, é só brincadeira, é só piada e não conseguem sair disso. Não crescem, estão vazios. Esqueceram o hábito da leitura da palavra, deixaram para lá o hábito da oração, colocaram uma frase no seu coração, estou salvo, sempre salvo, e esqueceram dos seus devocionais e do seu relacionamento com Deus. Então essa mitra, ela precisa ser trocada. Essa mitra precisa ser trocada, queridos. Quando há pecado em nossa vida, nós perdemos tudo. Nós perdemos até mesmo a autoridade espiritual.
Será que a mitras, meu querido, que está sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, a nossa mitra que se chama santidade, será que ela não está suja e precisa ser trocada? Como está a sua vida diante de Deus? Veja que no versículo 1, diz o texto: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, mas Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Então nós voltamos agora para o versículo 1, porque há algo muito importante, não é que foi deixado para trás, mas é que na colocação dessa mensagem, talvez seja importante colocar nessa sequência. Veja, Satanás estava se opondo ao sumo sacerdote. Imagina, diante de cada um daqueles que serve ao Senhor. O sumo sacerdote, ele tinha uma autoridade dada por Deus, um ofício dado por Deus específico. E não era para qualquer um, não era qualquer um que entrava no Santo do Santo, mas somente o sumo sacerdote. E veja que o sumo sacerdote, do lado direito dele está Satanás, e Satanás está justamente para fazer tudo ao contrário, para lhe opor, diz o texto. Satanás, meu querido, é o opositor, Satanás é o acusador, e esse texto então revela a nós que Satanás nos inspeciona 24 horas por dia. E ele só faz isso quando encontra uma lacuna de pecado em nossa vida. Satanás se agarra naquela lacuna de pecado que nós não trabalhamos, que nós não confessamos, que nós vamos levando com a barriga, nós vamos empurrando para frente, porque nós gostamos daquele pecado, porque nós nos deleitamos daquele pecado, então nós não colocamos diante do Senhor, então nós não pedimos para que Deus nos dê força para vencer aquele pecado, e nós vamos levando aquele pecado como um pecado de estimação na nossa vida espiritual. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, Satanás está entrando por ali. Ele está minando a sua vida por ali, por aquele pecado, talvez porque você está fraco na oração, no relacionamento com Deus, talvez porque você não tem devocional nenhum, talvez porque você já leu a Bíblia umas 2, 3 vezes, então você fala, ler para quê? Eu já li e 2, 3 vezes, já está bom, eu já orei muito, agora eu só penso em oração, minha oração ela é mais mental, eu vou colocando a minha mente e vou fazendo um esforço mental, e Deus está comigo, e o seu devocional passou a ser simplesmente um pensamento positivo. Você abandonou o seu relacionamento com Deus. Sabe que a oração, ela não ajuda Deus em nada. A oração não acrescenta e nem diminui nada em Deus. A oração, na verdade, ela faz bem para nós. E se você não ora, Deus não é prejudicado. Se você não ora, Deus não perde nada com isso. Mas você, sim. Mas eu, sim. Então, de repente, Satanás viu que você não é mais uma pessoa de oração, você não é mais uma pessoa de devocional, de leitura bíblica, você não é mais um homem que se relaciona com Deus. Então ele se agarra nessa lacuna e ali ele vai fazendo a sua vida, ele vai fazendo a sua morada. Essa nossa geração está viciada em coisas erradas, e o tempo inteiro conectado, talvez no WhatsApp, e tantos outros meios online de bate-papo, e são 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, se juntar ao todo, estão conectados no WhatsApp. E depois diz, essa semana eu não tive muito tempo para Deus, ou talvez diz, essa semana eu orei o tempo todo mentalizando Deus. Mas Satanás sabe disso, meu querido. E Satanás sabe desse tempo que você tem, mas não coloca Deus dentro da situação, não coloca Deus na sua vida, não se relaciona com Ele, mas joga o seu tempo todo para conversas frívolas, para fotos frívolas, para pecados e imoralidades, e depois vai à igreja, e Deus me ama, Deus me perdoa, e você está vivendo uma teologia totalmente equivocada, pensando que Deus te aceita nessa vida de masmorra espiritual, nessa vida de preguiça espiritual, nessa vida sedentária espiritual, e acha e crê e acredita que Deus tem aceitado isso numa boa. Meu irmão,
Você vai me desculpar, mas Deus não aceita esse tipo de oração, de espiritualidade. E quem sai prejudicado não é Deus, é você. Como está a sua vida? Se queremos avançar, irmãos, e precisamos avançar para ter restauração. Para ter restauração é preciso rever todas essas questões em nossas vidas. Como está a sua vida? Esta é a pergunta-chave. Veja que lá no mesmo versículo 1, o texto diz: Josué estava diante do anjo do Senhor. E esse é o fato. Essa é a chave para a restauração. É necessário admitir que há lacunas, sim, em nossa vida. E que essas lacunas não podem ser levadas para frente, como que se não tivesse problema. Tem problema, elas precisam ser fechadas. Elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser restauradas. A partir desse momento que tomamos consciência de que não dá para eu não consigo dar mais um passo sem trabalhar essas lacunas. E quando eu tomo consciência disso, quando eu digo ao Senhor, Senhor, trabalha essas lacunas em mim, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, me santifica, então a partir desse momento começa o processo de restauração. E é quando estamos diante do Senhor, trabalhando as lacunas da nossa vida, então Deus nos livra. Veja que no versículo 2, diz o texto: mas o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Querido, aqui nós precisamos aprender algo. Josué é comparado a um tição. E o tição o que é? É uma madeira que foi queimada. E ficou só o tição. E quando você vai mexer nesse tição, você se suja. E é isso que o texto está dizendo. A pergunta é: não é este um tição tirado do fogo? É apenas um tição. Mas Deus vai trabalhar nele. Deus vai restaurar a Josué. Talvez você seja esse tição, meu querido, que não serve mais para nada, só para sujar. Mas Deus quer te restaurar. Todos nós somos comparados a um tição tirado do fogo. A um tição que suja, que se tornou um carvão, mas com Deus trabalhando, nós vamos deixar de ser esse tição. Nós vamos deixar de ser esse tição que suja. Porque se Deus trabalhar, e é importante isso, nós passaremos a ser uma pessoa num processo de restauração. Como estamos? Como vai a nossa vida? Como vai o nosso casamento? O nosso relacionamento? A nossa família? O seu namoro? Os seus estudos? A sua vida na igreja? A sua vida com Deus? Como é que está, meu irmão? De que forma está? Será que parou? Será que você deixou tudo? Foi só uma história que você teve com Deus? Só foi uma empolgação de início, mas que agora não vale mais nada? Será que nós não caímos, banalizamos a própria palavra de Deus e a esquecemos, deixamos de lado como se não funcionasse para nós? Porque Deus quer começar uma obra poderosa em nossas vidas. Porque Deus, quando começa uma obra, meu irmão, Ele não deixa inacabada. Quando Deus começa uma obra, meu querido, Ele vai até o fim. Como está a sua vida? Como está a sua caminhada com Deus? Como está a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus? Veja, versículo 4 e 5 diz o texto: então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Versículo 5: ponham uma mitra limpa sobre a cabeça dele.
E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor, aleluia, estava ali. Há pessoas que se entregaram aos seus problemas. Há pessoas que se entregaram aos seus pecados, às suas fraquezas, e dizem: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu sempre fui assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meus parentes foram assim, eu também serei assim. E as pessoas se conformam com uma vida de pecado, sem santidade, sem temor, sem brilho. E o pior, isso acontece até mesmo dentro de igreja. A pessoa está lá porque está acostumada, porque toca o instrumento, porque trabalha num departamento da igreja. E elas se conformam, e elas abdicam de uma busca, elas se abdicam de avançar em Deus, elas se entregam aos seus pecados, e elas começam a viver dentro da igreja uma vida morta. E o pior, isso causa mal para ela, mas causa mal para as pessoas que vivem com ela, porque principalmente, meu Deus, meus irmãos, quantas pessoas que precisam ver o testemunho em cada um de nós, mas não conseguem. Porque nós estamos na igreja, mas nós estamos mortos, com as roupas sujas. As pessoas veem pecaminosidade em nós, veem imoralidade em nós, não vê santidade em nós, não vê diferença em nós. Nós somos iguaizinhos às pessoas do mundo, nós somos iguaizinhos às pessoas que estão escravizadas do pecado. Infelizmente não há diferença, e por isso nós não acrescentamos espiritualmente nada na vida das pessoas. E quantos olhando para nós, sabendo que somos nós do corpo de Cristo, sabendo que somos nós frequentadores dos templos onde Jesus Cristo é exaltado, e elas olham nossas vidas, elas não vêem diferença, elas não conseguem ver mudança, muito pelo contrário. Quantos meus queridos que dão mau testemunhos, que vivem uma vida também de moralidade, que vivem uma vida de palavras torpes em suas bocas, ou seja, palavrões, piadas, imoralidades e conversas tolas. As pessoas não conseguem ver mudança em nós, então, ao invés de nós levarmos para Cristo, nós pregamos para ela que Jesus não está trabalhando mais em nossas vidas. A mitra está suja, falta santidade. O coração está sujo, a roupa está suja, o coração que não está mais consagrado está na imoralidade. Mas o texto está dizendo que Deus pede para mudar a roupa, para trocar a roupa, para trocar a mitra. Como está a nossa vida, meu querido? Como está o nosso coração, a nossa mente, a nossa conduta, o nosso testemunho? Porque ninguém consegue mudança simplesmente com força positiva. Ninguém consegue mudança e crescer em santidade simplesmente com pensamentos positivos ou com retórica bíblica. Ninguém consegue santidade simplesmente porque consegue explicar a Bíblia. Isso, meus queridos, quantos não conseguem hoje? Quantos não têm conhecimento bíblico, mas é insuficiente? Por quê? Porque Deus não está no coração dele, nem dela. Deus não está trabalhando. É um conhecimento teórico, didático, porque estudou e porque leu e porque tem facilidade de guardar e até mesmo de explicar essas coisas. Mas a nossa vida, é ali que Deus está olhando. Veja, Deus não quer o nosso trabalho. Deus não quer o nosso dom. Ele não quer os frutos do nosso dom primeiramente. Mas Deus busca corações transformados, corações limpos, mentes sãs. Mitra limpa, roupa limpa, coração limpo, vida de santidade. Isso que Deus procura em nós. E para chegarmos nesse estágio, nós precisamos de Jesus Cristo. Não há outra maneira de mudança se não tivermos Jesus Cristo. Ninguém consegue se purificar sozinho. Nós precisamos contar com a graça de Jesus. Se ficarmos correndo atrás de igreja como esse fenômeno dos nossos dias, homens e mulheres lotando a igreja para ver milagre, para ver o sobrenatural, a cura, a bênção, a porta do emprego que vai se abrir, o copo de água, o óleo, a unção, a corrente dos milagres, o corredor da bênção, o corredor do sal, a água benta, a vela benta e tantas outras babaquices, bizarrices que inventaram por aí.
E a única coisa que a gente não se ouve nesses lugares é sobre a vida de santidade que Deus quer, que Deus procura. Deus procura mitra limpa, Deus procura corações transformados, mentes sadias, mentes santas, santificadas. É isso que Deus procura. E o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo igrejas que se preocupam em tratar bem a carne, o lado carnal. Você vai ficar bem. Você vai ter isso. Sua renda familiar vai aumentar. A cura vai embora. O demônio vai embora. E você vai ter só bênção, só bênção, bênção, bênção. Mas não se fala da santidade. Não se fala de pureza. Não se fala de consagração. Não se fala de restauração de vidas. Enquanto isso, uma multidão caminha sem saber para onde, atrás de vozes de falsos profetas, lobos vorazes, que querem acabar com as ovelhas do Senhor. Mas nesta tarde, meu irmão, o texto é bem claro para nós. Deus está pedindo para que nós rasguemos o nosso coração, tiremos a roupa suja, tiremos a mitra que vai na cabeça, ou seja, tiremos as impurezas e coloquemos um novo. Um coração novo e uma vida restaurada por Deus. Como está a sua vida, meu querido? Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como nós estamos? Porque Deus está falando conosco nesta tarde através da sua palavra. Deus está nos dando uma ordem: tirai as roupas sujas, tirai a mitra suja, colocai uma mitra nova, colocai roupas novas e limpas. É desta forma que o sacerdote vai adorar o Senhor. Com as vestimentas limpas. Que significa corações limpos. Como está a nossa vida? E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, é que nós tenhamos a consciência, tenhamos o respeito à palavra do Senhor. O meu desejo é que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos. E o Espírito Santo nos ilumine para entendermos a palavra do Senhor. E não deixarmos para amanhã. E não banalizar e não ignorar, como muitos têm feito. Mas dar crédito à palavra do Senhor. Que nós precisamos mudar de vida. E não dá para esperar para depois. Nós precisamos mudança de vida e precisamos agora. O meu desejo é que essa palavra realmente ela possa mudar corações. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Te guarde e te salve. Em nome de Jesus. Amém. O poder da palavra. O poder da palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy.